né? Ela pediu para ficar, para descansar um pouco, ela estava muito cansada. Então, hoje, a gente preparou um esquema aqui de várias pessoas, vários comentaristas da casa, para substituírem aqui a Tereza. Então, hoje, segunda-feira, a gente vai ter duas pessoas. A primeira, por isso que eu chamei, acabei esquecendo de pedir perdão para o Breno, chamei ele de Mário, porque a gente aqui está ao vivo, está fazendo perguntas, mas ao mesmo tempo está trabalhando, falando com outras pessoas. Estava eu falando com o Mário Vitor, bom dia, Mário Vitor, e chamei Breno de Mário, tudo bem? Bom dia, Daphne. Prazer imenso falar com você e com todos os amigos que nos acompanham. Mas com essa responsabilidade, né, de inaugurar seu primeiro, não é? Havia nesse horário que era até agora ocupado pela Tereza Cruvinel. Então, uma responsabilidade grande. Espero a tolerância ou a compreensão e o bom humor das pessoas que nos acompanham aqui, entendendo que essa é uma responsabilidade impossível. Substituir a Tereza Cruvinel é algo além das possibilidades minhas, especialmente, mas também a gente pode sucedê-la, digamos assim, parcialmente, num horário, num momento. Então, estou aqui à disposição para, digamos, colaborar com o time, né, jogar para a equipe e contribuir para o sucesso geral da nossa empreitada. Exatamente, Mário. É difícil, né? A Tereza, essa figura histórica do jornalismo, claro, e por isso mesmo a gente tomou a decisão editorial de não ter uma pessoa só substituindo ela. Então, vários nomes importantes aqui da gente, e você inaugura, para ficar aqui nesse horário. Então, bem-vindo ao horário de 9 horas. Obrigada, Ana Lígia, que presenteou com uma assinatura da TV 247. Obrigada pelo apoio, Ana Lígia, muito, muito bacana. Você quer começar pelo Boletim Focus, Mário? Acabou de sair, não é? Acabou de sair o Boletim Focus. O Boletim Focus é aquele boletim com o pessoal do mercado, né? Isso, aquela pesquisa feita pelo Banco Central com centenas de analistas e economistas das instituições financeiras que fazem previsões a respeito do comportamento da inflação para o futuro, não é? E também do produto interno bruto da economia brasileira. Isso é feito semanalmente, o Banco Central centraliza e distribui nas segundas-feiras, sempre nesse horário, tipo 8h30 da manhã. Então, acabou de sair. Pela primeira vez em muitos anos, o Boletim Focus previu uma inflação abaixo de 4%. Caiu de 4% a previsão de inflação. Ela continua caindo, a previsão desses analistas. É a Faria Lima aí que está prevendo esse abaixo de 4%. E para 2026. É muito importante também que em 2027 e 2028 esteja caindo essa previsão de inflação. Isso significa que a perspectiva é positiva por parte dos agentes econômicos. Isso é uma sinalização importante também para os investidores, de todo jeito, para os investidores internacionais continuarem também calibrando suas apostas na economia brasileira da maneira como vem fazendo, não é? O Brasil tem sido o destino de bilhões e bilhões de recursos estrangeiros voltados para aplicações nos papéis brasileiros, nas bolsas, nas diversas aplicações possíveis. Então, estamos aí, continuamos com uma perspectiva positiva nesse sentido de uma redução da perspectiva de inflação. Isso também significa, e principalmente significa, uma perspectiva de redução do custo de vida, não é? E isso impacta diretamente a questão, quando o custo de vida cai, melhora o humor das pessoas, quando a expectativa de aumento dos preços aumenta, cresce, o humor das pessoas também fica mais indigesto,
As pessoas têm menos paciência e uma atitude menos positiva em relação ao governo. Quero dizer o seguinte: quanto mais baixas são as expectativas de inflação, maiores são as possibilidades de uma atitude positiva em relação ao governo Lula e à gestão do governo federal na economia se beneficia disso, e também as perspectivas eleitorais ou reeleitorais do presidente Lula em outubro. Quanto mais a inflação cai, melhor para o governo, melhor para a aprovação, melhor para as intenções de voto em relação ao presidente da República. Então, vamos ver como é que essa questão evolui nos próximos meses, mas mesmo os adversários do governo, como esses do Boletim Focus, prevêem inflação menor neste ano. Isso significa também, Daphne, uma economia mais estável, uma sensação maior de segurança, uma sensação maior de que tem alguém cuidando das contas públicas e da economia brasileira. Esse alguém é o governo federal, são as autoridades econômicas, e isso também é muito positivo. Não há uma sensação de insegurança no ar, de descontrole econômico e de ameaças, nuvens ameaçadoras no horizonte. Não é esse o clima atual da economia brasileira, ao contrário do que previam todos os grandes analistas econômicos financeiros, inclusive esse mesmo Boletim Focus no ano passado, no início do ano passado, no final de 2024, as nuvens estavam no horizonte, se previam a falência da economia brasileira, um ataque especulativo que não aconteceu. Então, as notícias, me perdoem os críticos ou os pessimistas, as notícias são muito boas nesse terreno, também mesmo partindo de uma área altamente minada, como é o Boletim Focus e a Faria Lima. Bom, então está aí o resultado do Boletim Focus. Essa questão da inflação, como o Mário disse, é muito importante, principalmente nesse ano eleitoral, né? Como é que... Vamos avaliar um pouco o cenário, né? Tem essas candidaturas, né? Os candidatos governadores, teve aí a saída do Caiado do União Brasil se filiando ao PSD. Como é que você está vendo essas movimentações, essas saídas, essa rearrumação do cenário para disputar as eleições, Mário Vitor? Olha, amigos, Daphne, ninguém pode ignorar o que está acontecendo na área política eleitoral, certo? Nós estamos no início de fevereiro, nós estamos há 8 meses da eleição, é isso? Nós estamos, vai ser em outubro, né? Outubro, tira 2 de lá de outubro, são 10 meses, tira 1, nós estamos há 9 meses da eleição, certo? Então, como é que vamos ignorar o panorama eleitoral e a arrumação, talvez até mais importante do que as pesquisas, é a arrumação das candidaturas, a arrumação partidária para escolher qual vai ser, vamos dizer assim, a posição dos partidos em relação às candidaturas. Se eles vão lançar candidatos, se eles vão... Que tipo de candidato vão lançar, quais são... É a disputa prévia, né? Essa espécie de semifinal entre os candidatos. Quem vai disputar, enfim, a medalha. Né? Então, tem aquelas disputas prévias que definem, não é, quem passa na peneira para ficar disputando, para ir para a final, para a grande final. Então, muitas vezes, a definição já tá pronta, já está feita, quando a final acontece, dependendo de quem se classificou para a final. Então, é isso que nós estamos vivendo agora. Não é? Pode ser que a maneira como as candidaturas se definam já estabeleça um panorama eleitoral bem mais definido. Então, no PSD, você viu que se aninharam candidaturas já de 3 governadores, que são candidatos à presidência, se anunciam como candidatos à presidência da República, ou pelo menos se anunciavam como candidatos à presidência da República. Ratinho Júnior, já estava, Ronaldo Caiado, que recém entrou, saindo do União Brasil, governador de Goiás, todos de centro-direita ou de direita, há quem os define de centro-direita, eu acho que são de direita,
E Eduardo Leite, que migrou também recentemente para o PSD, é governador do Rio Grande do Sul. Todos eles pré-candidatos à presidência e agora no PSD de Gilberto Kassab. É engraçado porque eles sempre foram muito críticos em relação ao governo Lula, sempre foram muito próximos da extrema-direita, aliados da extrema-direita, de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, mas agora se apresentam, digamos, como mais, enfim, moderados. Será que o Ronaldo Caiado é capaz de fazer uma candidatura moderada? Mas não é isso que está em questão. A questão é que todos eles parecem estar agora sob o comando de Gilberto Kassab. Kassab, que é uma pessoa que se diz como que não fará uma campanha, o PSD, os candidatos do PSD, não farão uma campanha de oposição ao presidente Lula. Então, esses que eram alinhados à oposição, agora estão sob o comando de um partido que diz que não será crítico ao presidente Lula. É incrível esse movimento nessa semifinal, esse movimento no sentido de, enfim, não terem outra opção. O que eu quero dizer é o seguinte: são candidatos anêmicos, não têm voto, além de serem retrógrados, próximos do fascismo, são candidatos que estão ali porque eles são candidatos ridiculamente fracos eleitoralmente. A última pesquisa Atlas Intel dava para esses candidatos coisa entre 2% e 4%, enquanto o presidente Lula está com 49%, 48% das indicações de voto. Então, olhem só como é difícil enfrentar o presidente Lula e como é difícil superar uma barreira que os coloque de maneira competitiva no cenário eleitoral. Até o ponto de que eles são, então, eles vão sendo colocados como uma espécie de cadáveres políticos, né? Sem destino e sem futuro, sem perspectiva, dentro de um partido que nem mesmo ele se coloca como opositor ao presidente Lula, ao presidente da República. É quase como se houvesse uma inviabilização dessas candidaturas de oposição ao presidente Lula por parte não do presidente, não da sorte, mas por parte do próprio eleitorado, que não reconhece essas candidaturas, que não reconhece essas postulações e que não lhes dá oxigênio para que eles consigam superar e vir a ser competitivos. A definição do presidente Lula, o sucesso do seu governo, a manutenção de suas fortíssimas perspectivas eleitorais e a indicação de Flávio Bolsonaro, para a decepção dessa direita, como candidato do fascismo, do bolsonarismo, simplesmente retirou qualquer chance dessas candidaturas virem a se consolidar. E aí elas, tentando buscar algum espaço, acabam não tendo espaço mais na extrema-direita, não tendo mais condições de se afirmar como representantes da direita, desse blocão da direita, acabam tendo que se aninhar aí numa espécie de depósito. O PSD parece que virou um depósito de candidaturas fracassadas, em busca ali uma casa de tolerância, sabe? Política, em que esses sujeitos ficam aí lixando as unhas, esperando ver se alguma novidade acontece para eles, se algum pretendente lhes oferece uma saída de sua inviabilidade política. O que serão? Provavelmente vários deles serão candidatos a senador, não terão mais condições de manter seu sonho presidencial, e outros tentarão, insistirão, e eu tenho a impressão que chegarão ali ao final da campanha com os mesmos 2, 3, 4, 5% de apoio eleitoral na urna, que vem mantendo já desde agora. Parece que acabou o oxigênio para outras alternativas eleitorais muito cedo nessa campanha. A definição final só se dará lá por março, abril, mas já agora se anuncia uma espécie de... como é que a gente pode falar? Um funil, não é? Um fechamento, uma convergência sobre os dois candidatos principais. O presidente Lula, muito próximo da vitória no primeiro turno, muito próximo, é preciso prestar atenção nisso, e Flávio Bolsonaro, que aí tem mais perspectivas na hipótese de haver um segundo turno, mas sem espaço para esses outros
pretendentes, parece que ficam ali, sabe, quem leu a Ilíada se lembra, né, que no final, Daphne, lá da Ilíada, ficavam aqueles pretendentes do palácio querendo a mão da Penélope. Ficavam sem fazer muita coisa ali, aqueles outros aventureiros. E chega o Odisseu, o Ulisses, mata todos, entende? E diz, a Penélope é minha mesmo, e ninguém bota a mão. É essa a situação que parece estar acontecendo. Eles não têm o que fazer senão ficar ali ociosos, caoticamente esperando a vinda de uma ajuda dos céus, mas o que aparece mesmo é o marido e o rei, que toma a mão da rainha definitivamente e afasta esses aventureiros. Mário, a gente falou um pouco da dança das cadeiras e dos posicionamentos ali de alianças e movimentos da direita e da extrema-direita. Mas queria saber como é que você está vendo a dança das cadeiras, os movimentos da esquerda, né? Por exemplo, se a gente pega a figura do Haddad, né, nesse momento pré-eleitoral, como é que você avalia a postura do Haddad, que já recebe ali, digamos assim, a gente já vê no noticiário, nas redes sociais, algumas, digamos, discordâncias, alguns embates dentro da própria esquerda, né? Olha, Daphne, esse é um dos mistérios mais difíceis de decifrar nesse momento na República Brasileira, porque, por razões óbvias, nós não... parece que nós evitamos adentrar as informações a respeito do que está acontecendo na definição da candidatura presidencial, em torno dela, o vice-presidente e os candidatos a governador. Em alguns casos, especialmente, nós ficamos assim ainda dando um espaço político para que as coisas se definam de maneira, enfim, negociada, amistosa, enfim, fraternal, como tem que ser. Mas existe uma espécie de enorme interrogação sobre qual é a estratégia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Qual é o interesse dele nesse momento? Por que ele está saindo do governo? Por que ele decidiu sair agora, em fevereiro, né? Isso pode ser que ele saia essa semana, não sei exatamente qual é o dia, ou depois do Carnaval, ou antes, mas o fato é que ele está, uma pessoa que está, enfim, para sair do governo, e isso, o que está acontecendo? Por que ele está saindo? Por que ele decidiu sair do governo? Ele já deu várias entrevistas, mas elas não chegam a esclarecer muito. Ele disse que já entregou o que tinha que entregar, que o que falta não depende dele, e o que eu acho estranho, porque não é tudo até agora dependeu muito pelo menos do anúncio da participação dele, das ideias dele, da sua equipe, para as conquistas, as diversas conquistas acontecidas, não é? A questão do imposto de renda, mas ainda falta muita coisa, né? Aliás, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e o desconto para quem ganha até 7.350 começa a valer já agora, né? Então, era necessário também faturar e acompanhar as repercussões dessa decisão, dessa importantíssima medida, talvez a mais importante medida do ano passado. Mas há outras coisas. Há coisas que, por exemplo, são a segunda etapa da reforma tributária, importantíssima. Vamos definir os níveis do imposto sobre valor adicionado, o imposto sobre bens e serviços, o imposto sobre circulação de mercadorias, enfim, isso ainda vai carecer de definições importantíssimas dentro do governo e do Congresso Nacional. Por que o ministro não pode acompanhar isso, não teria que acompanhar? Bom, a outra coisa é, o que quer o ministro em termos de candidatura? Ele disse que não será candidato, que deve ser uma decisão tomada, mas continua conversando com o presidente Lula. Acreditar. E qual é o teor dessas conversas também não fica muito claro. O que cada lado quer?
por que conversar se a decisão já está tomada? Sabe, Daphne, eu fico assim achando que tem mais coisa aí por trás. O que pode ser? O presidente Lula quer uma coisa e o ministro Haddad quer outra? Eu desafio até as pessoas aqui no nosso chat a ajudar a solucionar esse mistério. O que deseja o presidente, o ministro Haddad, para continuar participando da eleição como candidato? Deseja ele ser candidato? Ele disse que não deseja, que não tem interesse em ser candidato nem ao Senado, nem ao governo de São Paulo. Eu digo que isso é uma questão central do momento, e não tem sido a essa questão dada a devida atenção. Eu não sei se você concorda comigo. Alguma coisa está acontecendo aí, e ela não está merecendo, talvez por boas razões, mas não é nosso interesse aqui ficar ocultando nada, mas talvez por boas razões alguma coisa está acontecendo que não vem a público. São postulações republicanas, mas que precisam ser explicitadas. Talvez o ministro Haddad queira coisa que o presidente Lula não queira dar para ele, ou não possa dar para ele. Ou que o partido PT não possa dar ao ministro Fernando Haddad agora. Quer ele, ministro Haddad, olha as perguntas que eu me faço. Quer ele, o ministro Haddad, garantir desde já que ele será o candidato do partido em 2030? Quer ele que isso agora já seja determinado pelo presidente Lula? Quer ele a vice-presidência da República, no lugar do vice-presidente Geraldo Alckmin, o que seria fazer uma candidatura puro sangue para a presidência da República? Quer ele que é quase impossível isso, quer ele que o presidente Lula já ceda agora a candidatura, que o presidente Lula não seja candidato? Ou quer ele achar que deve... Porque não participar da campanha eleitoral como candidato, eu tenho a impressão que tem consequências. Como o ministro Fernando Haddad está anunciando, isso tem consequências. Você concorda? Quer dizer, ele não estar na cédula, ele não participar diretamente desse esforço de angariar votos que podem ser definitivos para a vitória do presidente Lula, como foram na eleição de 2022, isso tem consequências. Isso tem consequências palpáveis. E aí já houve cobranças do ministro da Educação, Camilo Santana, certo? Que disse que agora não é o momento de ter opinião, é o momento de cumprir a missão. E também da própria presidente, da própria ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que cobrou também, na mesma linha, a necessidade de fazer sacrifícios, de estar presente, de colaborar para a campanha, de ser candidato. E isso foi respondido de maneira irônica pelo ministro Fernando Haddad, que disse, isso veio a público, agora o debate já está na rua, veio a público o ministro Haddad falar, não, eu gosto muito que a Gleisi tenha reconhecido o meu valor e tudo, como se ela não tivesse feito isso antes. Enfim, a opinião da ministra Gleisi Hoffmann e do ministro Camilo Santana é só deles, ou eles também verbalizam uma impressão maior dentro do partido e também uma impressão maior dentro do governo e do próprio presidente Lula? Quer o próprio presidente Lula cobrar ou pede que cobrem um compromisso maior do ministro Fernando Haddad neste momento? É claro que ele tem todo o direito, e é inviolável, ele tem o direito de não ser candidato, está certo, e não se discute isso, mas cabe a nós analisar o que está acontecendo, não é? E é evidente que ele pode ser responsável pelo programa de governo, ele pode até coordenar a campanha eleitoral do presidente Lula, mas seriam, nos dois casos, eu tenho a impressão, uma posição de maior recuo e de diminuição de espaços e de cessão de espaços que o ministro Fernando Haddad poderia e deveria ocupar nesse momento a bem da candidatura do presidente. É verdade que envolve um sacrifício e uma provável derrota. Qualquer candidatura em São Paulo envolve, principalmente para o governo, envolve uma provável derrota. Mas essa derrota pode ser uma vitória. Essa derrota pode ser... O partido
e o presidente Lula pode perder em São Paulo ganhando no Brasil e com a ajuda do ministro Fernando Haddad. São essas contradições que eu tenho a impressão que estão se radicalizando e vão se agudizar nos próximos dias, não é? Quando efetivamente se formalizar a saída do ministro Fernando Haddad, não se sabe direito para onde, não se tem uma definição. Ele não é um elemento secundário na campanha eleitoral, e nem dentro do partido, e nem dentro da arrumação do governo. Ele é um elemento muito importante. Por isso que eu acho que isso tem sido mal acompanhado. Quer dizer, os bastidores dessa questão não estão surgindo à tona da maneira como as especulações correm dentro do campo progressista, né? Então, há toda essa necessidade de esclarecimento e de atenção para esse problema que não é pequeno. Ainda tem um bastidor, né, de que o Quaquá, prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, teria defendido que o Haddad não concorresse às eleições para preservá-lo para 2030, né? Que vai justamente ao contrário do que você está falando, ele vai sumir, né? Guardar ele. Isso, vai sumir. E eu tenho uma impressão que não é coerente a opção do ministro, você não acha? Não é coerente com a trajetória. Um político, uma pessoa que se destacou tanto, optar por sumir, eu tenho a impressão que isso revela, na verdade, não é querer um desejo de sumir, é uma insatisfação com as opções que lhe são colocadas, uma insubordinação, de certa maneira, ao quadro em que está sendo oferecido a ele, e um desejo maior, não é? Que é legítimo, mas talvez não seja possível. Muito bem. Mário Vitor, cumprimos nosso horário aqui brilhantemente, 9h30 em ponto. Obrigada. Obrigado a você, foi um prazer. Beijo para você e para todo mundo também. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, gente. Olha, o Cleide diz aqui, o problema que eu vejo, Haddad vai para o sacrifício, perde em São Paulo e ganha mais 4 anos sem cargo executivo. Aqui está avaliando